vocês não esperavam, né? Mas agora nós vamos à segunda parte da história do grande Grateful Dead. E para darmos continuidade à história dessa grande banda, iremos começar indo de encontro ao fato que temos que lembrar que no Brasil os discos do Grateful Dead ficaram muito tempo até serem lançados, porque devido à baixa repercussão da banda lá fora, as notícias que chegavam aqui eram notícias bem esparsas, né, sobre a existência do Grateful Dead. Então, o que poderia acontecer naquela época, final dos 60, anos 70, até início dos 80, era conseguir discos do Grateful Dead de forma importada, em algumas lojas com uma especialização maior, né, que pudesse ter o serviço de garimpagem, alguma coisa desse tipo, né, porque a gente tem que lembrar que naquela época não tinha internet ainda, né. O exército já tinha algum tipo de internet. Tanto que no show do Cat Stevens, que foi um show de 1976 em Londres, eu acho que foi o último show do Cat Stevens. O apresentador desse show, ele falou algo do tipo que estava vindo aí uma nova forma de comunicação, isso em 1976. Esse cara estava falando já da internet. Quer dizer, já havia especulações de que estavam estudando uma forma de colocar isso para o público. A internet. Isso no show do Cat Stevens em 1976. Mas voltando aqui ao mundo do Grateful Dead, a gente tem uma informação de que os discos do Grateful Dead, o máximo que eles conseguiam de vendas, né? Porque vocês têm que lembrar que eu já contei que eles produziam os próprios discos, né? As empresas na época, por exemplo a Warner Bros, elas não tinham assim muito desejo de ter no seu cast, né, no seu catálogo, uma banda como o Grateful Dead, porque a vendagem era muito baixa, chegava a 250 mil LPs. Isso nós estamos falando de parte da Europa comprando de alguma forma, né, de forma importada, e no próprio solo americano 250 mil é irrisório, né? 250 mil é irrisório. Então, o que acontece? O Grateful Dead, ele se orgulhava de ser uma banda que estava dentro de um nicho bastante particular, de um nicho que eu posso dizer profundamente underground. Eles preferiam ficar naquela vibe que eles próprios criaram, que eles achavam que aquilo era o máximo era o máximo que eles queriam que acontecesse, né? E isso dava uma satisfação para o pessoal do Grateful Dead, porque eles tinham essa coisa, essa ideologia hippie de não se envolver com o sistema. É mais um motivo para o Dead ficar completamente underground. E como já falei, uma gravadora como a Warner Brothers realmente fazia vista grossa. Tem até uma historinha interessante que um tal de Hefner, que era um cara que estava ligado ao mundo da revista Playboy, e também ele tinha um canal de TV e tinha lá um programa de auditório que apresentava músicos às vezes e tal. Então esse Hefner convidou a banda Grateful Dead para participar de um desses programas, né, onde tinha uma parte musical. E a banda não era muito afeita a se aparecer na televisão ou coisas do tipo, eu já expliquei isso aqui para vocês. Eles preferiam ficar no mundo deles particular. Mas eles acabaram aceitando o convite desse Hefner e foram se apresentar nesse programa, final dos anos 60. O que aconteceu? Um dos membros do Grateful Dead, eu acho que alguém da equipe, levou umas pastilhas de LSD e jogaram dentro do café, ou foi do suco que foi servido lá nos estúdios de TV. E o que aconteceu? As meninas, né, que ali eram tipo umas garçonetes que ajudavam as coisas a funcionar ali dentro do estúdio, ficaram meio piradas, meio loucas. E foi uma maior confusão, porque ninguém entendeu o que estava acontecendo. Por que as meninas estavam com aquele comportamento completamente dislexo, né? Bom, na verdade, virou uma verdadeira confusão, uma farra sem fim,
aquela bagunça toda, acabou. E a gente tem que lembrar também que nesse mundo dos Grateful Dead, todo mundo da banda, praticamente, como eu já falei, eles tinham os ideais hippies, eles eram hippies também, eles viviam como hippies também. Então, como eu falei, eles preferiam ficar distante desse mundo capitalista. Bom, era o pensamento deles, né? E aí, a gente vai agora de encontro aos Deadhead, que eram aquelas pessoas que seguiam a banda. O que eles faziam? Eles gravavam o show com aqueles mini cassetes, aqueles gravadores, não sei se muitos de vocês conheceram, aqueles gravadorzinhos antigos, gravavam a fitinha cassete e ali eles copiavam, quer dizer, já era uma espécie de pirataria. Eles já estavam lutando contra o sistema também, sempre na forma de pensar, né? Então, ao mesmo tempo que muitos falam que a gente não deve cometer a pirataria, eles estavam cometendo a pirataria. Quer dizer, de uma forma consentida, né? A banda sabia que eles estavam ali gravando e repassando as fitas. Quer dizer, tudo é questão de ponto de vista. Então, o Grateful Dead, ele queria que as coisas ficassem sempre naquela forma de comunidade. Sempre a ideia hippie tomando conta do mundo desses músicos. E eu gostaria de lembrar também que um show do Grateful Dead não tinha toda essa especialização que tem um show da Madonna, que tem um show do Queen, sabe aquelas coisas performáticas, aquelas coisas bem calculadas? Não! O show do Grateful Dead era uma coisa de comum acordo entre eles e a plateia, né? Quer dizer, não era como uma banda que precisa que haja um empresário que diga como as coisas devem acontecer de forma performática, como eu falei. Não, o Dead, ele estava ali com a plateia como se eles estivessem em casa num churrasco, né, bebendo uma cerveja. Então, a ideia de tocar não era aquela ideia de, como é que se diz, profissional, não era uma ideia profissional, mas era um tocar de forma divertida. Eu não sei se vocês estão conseguindo captar, era um tocar de forma divertida. Isso significa que algumas músicas do Dead não soavam exatamente como estava no disco, elas poderiam soar de formas diferenciadas. O Dead criava outras texturas, outros climas para certas músicas, saíam daquela coisa padronizada. Então era uma comunhão entre a plateia e os próprios músicos. Eram sempre uma coisa comunitária, entende? É sempre a ideologia hippie colocando o seu pé em tudo. Até uma historinha interessante que nessas interações, porque vocês têm que lembrar que o Grateful Dead, eles faziam uso do LSD, como eu já falei. Tanto eles, os músicos, como o pessoal da plateia. Era uma verdadeira integração. Era uma coisa só. Os músicos e a plateia era uma coisa só, né? E aí rolava aquelas improvisações enormes de solos, de viagens e tal. E numa dessas viagens loucas, o guitarrista, o Bob Weir, ele conta que simplesmente o braço da guitarra virou uma serpente e começou a serpentear. Então ele conta que para poder tocar foi uma coisa fora do comum, vocês podem imaginar, né? E a gente tem que lembrar também que o LSD, ele foi pela primeira vez, como é que se diz, extraído do cogumelo de forma aleatória, ou melhor, por acaso, por um cara chamado Albert Hofmann, nos laboratórios Sandoz, na Suíça, isso em 1938. E aí, eu estou colocando isso aqui de forma didática, tá, pessoal? Então, assim, o Albert Hofmann, ele, sem querer, ele extraiu essa substância, né, do cogumelo que está na plantação de trigo, né, e foi uma coisa assim aleatória. Ele conseguiu extrair essa substância, guardou essas substâncias e um belo dia, eu não sei por qual razão, ele destampou esse vidro e acho que botou na ponta do dedo alguma porção e botou na língua para sentir o cheiro, para sentir o gosto. O que aconteceu? Ao sair do laboratório, de bicicleta, isso na Suíça, 1930 e alguma coisa, ele percebe que as ruas estão como se fossem verdadeiras rodas gigantes, né? Que tudo distorcia. E aí foi essa a primeira experiência de LSD documentada, né? E daí
o pessoal que mexia com esses trabalhos do tipo psicologia, né, psicopatia, essas coisas que tem a ver com a mente, neurologistas, esses pessoal se começaram a se interessar por essa nova substância, o LSD. Lembrando que o Grateful Dead, eles tinham uma coisa interessante, que é essa relação entre eles. Eles eram uma família, a banda era uma família. E tem que lembrar também que, como músicos, eles não eram maravilhosos, não. Eles eram medianos. Mas isso não era motivo para eles se preocuparem, porque eles se esmeravam naquilo que eles faziam. E eles viviam de uma forma como aqui no Brasil viviam também os novos baianos. Viviam juntos, na mesma casa. Era assim que o Grateful Dead, o pessoal da banda, viviam juntos na mesma casa. Um cara chamado Neil Cassady, ele morava com o pessoal do Grateful Dead na rua Ashbury, que era uma rua toda voltada para um bairro onde moravam pessoas que tinham essa ligação com o mundo hippie. E esse Neil Cassady foi o cara que inspirou o personagem do livro On the Road. O personagem é o Dean Marriott. Sim, esse Neil Cassady, que morava com o pessoal da banda Grateful Dead, foi a inspiração para o personagem Dean Marriott do livro On the Road. Disso vocês não sabiam, né? Sim, esse livro, On the Road, é do Jack Kerouac, que eu já falei dele aqui antes. Esse cara, que eu acabei de falar que morava com a banda, esse Neil Cassady, ele era um cara que dirigia um ônibus todo pintado de forma psicodélica. Na verdade, ele carregava essa galerinha meio que pirada, usuários de muito peiote, LSD, essas drogas lisérgicas, né? Esse cara, ele era o motorista do ônibus que levava essa galera nesses festivais, nesses happenings. Esse pessoal que viajava nesse ônibus, eles tinham um apelido. Essa galera se chamava os Merry Pranksters. Os Merry Pranksters. O bairro onde o Grateful Dead tinha sua casa, na rua Ashbury, o nome do bairro era o High Ashbury, era o nome do bairro. Então o que acontece? Esse bairro era todo formado de casas no estilo vitorianos, correto? Na época da Segunda Guerra, essas casas foram meio que esquecidas, abandonadas, ficaram para serem, como se diz, alugadas. E foi aí que o pessoal do Grateful Dead viu uma chance boa de ter um lugar para se morar de forma barata. Porque o aluguel, né, tinha caído bastante, porque aquele lugar estava meio que abandonado. Lembrando, as casas todas naquele estilo vitoriano. Esse foi, como é que diz, batizado o bairro hippie da época. Nós estamos falando da cidade de São Francisco, Califórnia. Temos que lembrar também que o Jimi Hendrix também morava nesse bairro, né? no High Ashbury. O pessoal do Hells Angels, aqueles motoqueiros, eles moravam ao lado da casa do Grateful Dead. Não sei se vocês se recordam desse fato, mas naquele show em 1970, Altamont, que os Rolling Stones tentaram fazer a sua performance e foi praticamente impossível, porque aquela noite foi considerada a noite em que as bruxas estavam soltas. A cada 2 ou 3 minutos estourava um pau de briga, né? E foi nesse show de Altamont que morreu Meredith, né? Aquele negro que dizia que ia matar Mick Jagger. E com várias facadas, através de um relenzos, esse negro, o Meredith, foi morto em frente ao palco enquanto Mick Jagger cantava suas músicas com os Rolling Stones. E os Hells Angels estavam ali no show de Altamont devido ao fato que, como eles eram amigos do pessoal da banda do Grateful Dead, eles foram convidados para fazer a segurança do show, porque não sei por qual razão, não queriam policiais lá, eles queriam que tudo fosse, como já expliquei, aquela coisa comunitária. Deu no que deu.
Olha que coisa interessante, nesse bairro também morava, sabe quem? Nada mais, nada menos do que, olha, não é que morava, morou, desculpem, né? A forma de expressão, é a Janis Joplin. Morou também, sabe quem? Graham Nash, do Crosby, Still, Nash and Young. Sim, Graham Nash, grande cantor, por sinal. E quem mais? Jefferson Airplane, outra banda que também fazia, eu acho que não tão como o Grateful Dead, porque o Jefferson Airplane já era uma banda direcionada para estúdio, né? E o Jefferson Airplane também tinha uma ligação muito forte com o uso de LSD, também costumava tocar para um público riponga, como se diz. E o Jefferson Airplane, ele promovia muitas festas no endereço da casa onde eles moravam e vocês já podem imaginar a loucura. Gente, o Jefferson Airplane me faz lembrar da Grace Slick. Quem lembra da música White Rabbit? O guitarrista do Jefferson Airplane, ele tinha uma pregação assim. Ele dizia que o importante era você colocar o prazer à frente da realidade. Bom, era a forma deles pensarem, né? A gente sabe que hoje a coisa mudou completamente. É preciso que você tenha um pouco de freios. Freios. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas naquela época a loucura tomava conta, então eles achavam que o prazer estava acima de tudo. O prazer da bebida, o prazer das drogas, o prazer do amor livre, era o que rolava naquela época, né? Na verdade, Jerry Garcia, o nome dele é Jerome, né? Aí encurtou para Gary, né? Jerry Garcia. Jerome, no caso o Garcia, ganhou esse nome quando criança pelo pai em homenagem ao compositor que fez a música Old Man River, que vocês podem escutar na voz de Rod Stewart, quando o Rod Stewart era apenas um cantorzinho qualquer naquele primeiro disco Truth, do Jeff Beck. E essa música Old Man River, vocês precisam ouvir ela na voz de Al Johnson. Na internet vocês conseguem. É um clipe do final dos anos 30, início dos anos 40. Procurem na internet. A música se chama Old Man River, na voz de Al Johnson. É fantástico. Gente, o outro guitarrista do Grateful Dead, no caso o Bob Weir, cara, como eu já havia falado, a infância dele não foi nada fácil. Logo criança, bebezinho ainda, tipo 2, 3 anos de idade, ele foi doado para adoção. Imaginem vocês têm o seu pai e a sua mãe e eles resolvem doar você, não querem você. Poxa, é brabo, né? Mas o Bob Weir, apesar de ele ter tido uma infância sofrida, uma adolescência também, e isso ele carregou para a vida toda, esse sofrimento interno, ele sempre teve ao lado dele o Jerry Garcia, o líder do Grateful Dead, que na verdade era uma espécie de pai para ele, sabe? Quer dizer, o Bob Weir, apesar das dificuldades que ele teve na escola, de não conseguir aprender as coisas, ele tinha dislexia, mas é interessante, né, a natureza, mas quando ele tocava no violão, ele sentia que aquele instrumento fazia parte do corpo dele. A vida tem umas coisas bastante interessantes, né, bastante assim fora do normal, fora do comum, não é mesmo?